de invasão da Rússia à Ucrânia. Eu vou trazer aqui, começando aqui o nosso boletim da Ucrânia, então. Vamos lá, vamos aqui botar as nossas... Isso aqui, pessoal, são ATACMS ou ATACMS. A gente estava falando no domingo, e eu trouxe no boletim ontem que não havia nenhuma informação sobre o uso dos mísseis ATACMS, os mísseis de ataques táticos do exército americano. Eles foram usados nesta segunda-feira pelos ucranianos para atacar uma região em Briansk. A gente lembra que essas são as armas americanas, que elas já estavam na Ucrânia, mas não havia autorização para utilização delas contra o solo russo. A gente teve, então, a primeira notificação de que elas foram utilizadas aqui contra a cidade de Karachev, que é uma cidade de mais ou menos 18 mil habitantes, e elas teriam atingido um depósito de munições da Rússia. Foram lançados 8 ATACMS, 8 mísseis, desses são mísseis terra a terra, e 2 deles teriam sido interceptados pela Rússia, pela defesa antiaérea da Rússia. E o nosso amigo Reinaldo lembra que os ATACMS são mísseis balísticos lançados de plataformas móveis, como o HIMARS e o MRLS. E o Sidney lembra aqui que são 1000 dias de guerra. Então, a gente teve... O Júnior diz assim, eu tenho medo da retaliação da Rússia. O que veio hoje, não sei se foi conectado a essa decisão dos norte-americanos de liberarem o uso dos ATACMS, mas a Rússia mudou a sua doutrina de uso de armas nucleares. Ela falou o seguinte, agora uma nação que esteja aliada, deixa eu ver se eu pego a declaração exata aqui, mas uma nação que esteja aliada com uma potência nuclear vai ser considerada também como inimigo de Moscou. Foi isso que era uma coisa que já estava em tramitação na Duma da Rússia e entrou em vigor nessa segunda-feira. E o que a Rússia estava falando estudem bem a nossa nova legislação. Isso me parece aí mais uma ameaça de utilização de armas nucleares. Vou pedir para o Ricardo comentar, enquanto isso eu vou pegando exatamente o que a Rússia falou aqui. Por favor, Ricardo. Então, você tem... O grande ponto né? Quanto você quer realmente que isso seja efetivo, uma coisa que a gente tem que lembrar, os objetivos dessa guerra dos Estados Unidos é muito diferente dos objetivos da guerra da Ucrânia. A Ucrânia quer sobreviver, a Rússia não quer base da OTAN do lado, né? Não quer perder o buffer que ela tem ali com a Ucrânia, a zona de influência. E os Estados Unidos é diferente, ele tem interesses econômicos de manter a influência na Europa Ocidental, tirar a influência russa, né? Tem uma série de coisas. Então, os Estados Unidos ele se satisfaz com bem menos, né? Ele não tem questão existencial ali para ele, ele tem predisposição para escalar bem menos do que a Ucrânia tem, né? O que eu acho que vai acontecer é que eles vão liberar, acho que eles vão ser comedidos nessa liberação, mas vão ficar com a chave da torneira do tipo, eu te deixo você utilizar o armamento e atacar, mas tu só tem 2 desses para usar, usa aí esses 2, entendeu? Eu acho que vai continuar sendo a conta-gota, né? Porque, querendo ou não, ainda assim você tem uma preocupação da questão nuclear. Hoje os Estados Unidos sabem
que se o negócio fugir, entrar numa espiral que fugir de controle, você você pode não ter como frear isso daí, né? Tu vai conseguir retalhar, tu vai conseguir destruir, mas já era, né? Então, esse é um grande problema, né? Então, eu noto que os Estados Unidos, desde o início, ele tem sido cauteloso. Eu achei até interessante. Agora, não sei se é porque o Biden está saindo, não sei se ele queria dar uma resposta para a Alemanha, retalhar em cima da Alemanha, né? Desgastar a relação do europeu com o russo mais uma vez, né? Então, pode ser uma série dessas coisas. Outra coisa também é que ele já tem uma noção que vai mudar bastante quando o Trump entrar. Então, acho que ele tenta empurrar o Estado americano para uma posição que dificulte o Trump ir numa direção oposta. Essa é a percepção que eu vejo. Rússia usar arma nuclear, acho que ela ainda tem um monte de coisa na manga, né? Por exemplo, você transferir tecnologia para o Irã e o Irã transferir para os Houthis, para mais não sei aonde, transferir para a Coreia do Norte, né? Então, dependendo do que ela vai fazer, e até a própria guerra híbrida, né? Ela fazer cyberataque, rompimento de cabo telefônico, né? Se eu não me engano, a frota de submarino russa é a segunda maior do mundo, acho que é um a menos do que a força de submarino americana, né? Então você consegue fazer uma quantidade bastante razoável de sabotagem aí mundo afora e é bastante complicado de você conseguir detectar isso. Então, acho que à medida que os Estados Unidos vai liberando armamento, eu acho que o russo ele vai entrando mais e mais na guerra híbrida. Acho que esse é o caminho mais lógico que eles vão começar a tomar, entendeu? Eu concordo contigo que faz mais sentido isso do que, por exemplo, um ataque nuclear da Rússia. Eu acho que eles até poderiam, de repente, fazer um teste nuclear de uma bomba atômica, mas não jogá-la na Ucrânia, porque eu acho que se você quebra o tabu nuclear, ou seja, se a Rússia lança um ataque nuclear contra a Ucrânia, por mais limitado que seja, a OTAN já havia dito que poderia lançar um ataque convencional contra as tropas russas dentro da Ucrânia, que ela não aceitaria. Então, na medida que a Rússia ameaça de um lado, a OTAN ameaça do outro. E não acho que o Putin colocaria em risco de um ataque convencional da OTAN às suas tropas dentro da Ucrânia. Acho que por isso ele não usaria armas nucleares contra a Ucrânia, e por isso acho que o Ocidente deveria liberar mais armas convencionais contra a Ucrânia, porque não acho que essa ameaça nuclear ela vá se concretizar em algum momento. O Reinaldo diz, deixa eu me corrigir aqui, que os atacanos não são mísseis, são foguetes balísticos guiados. E a Simone diz, a Bloomberg está se referindo a um ataque massivo que ocorreu na região de Karachev, em Briansk, que é essa aqui que a gente está projetando. Inclusive, em agosto, pode falar. Então, não acho impossível da Rússia usar arma nuclear. Os Estados Unidos ficou apostando que ela não ia invadir, ela invadiu e acabou. O fato é o seguinte, é que ela tem muita coisa antes de fazer isso. Esse é um ponto. Segundo ponto, cada dia ela está tomando mais território ucraniano. Uhum. E ela sabe disso. Outro ponto, ela está conseguindo, bem ou mal, manter a economia de pé, conseguiu fazer uma transição para a economia de guerra, ela continua produzindo energia, parque industrial inteiro, né? Capacidade de produção de armamento, de alimento. Então, ela consegue, querendo ou não, manter esse conflito. Ela não está numa posição tão desconfortável no conflito, né? Ela deve
ela se deixar a inércia do jeito que está, ela vai continuar indo em direção ao Dnipro. Essa que é a realidade, né? Mais que isso custe a economia da Rússia, eles já estão aí com taxas de juros de mais de 20%, mas não acho que eles vão se incomodar com isso, acho que eles vão seguir, que nem você falou, vão passar o rolo compressor. Então, mas esse não é o problema dele estar com taxa de não sei quanto. Porque quando ele olha a Ucrânia, que é o contendor dele, ele sabe que se sair ajuda financeira, a Ucrânia quebra. A Ucrânia está em default hoje em dia. Uhum. Então, o que ele nota, né? E outra coisa, você pega a Rússia, para ela ali é uma questão de sobrevivência. Então, ela vai ter um apetite, a Rússia e a Ucrânia, os dois têm um apetite gigante. Não é o apetite do eleitorado americano, entendeu? Tu que é contribuinte americano, tu está querendo que teu dinheiro vá para lá? Boa parte não. O americano não vai querer. Né? Talvez o complexo armamentista americano e os lobistas dele queiram. Mas o cidadão comum americano, ele pode até achar legal, mas a hora que a inflação sobe, que ele perde o emprego, aí ele não acha mais legal, entendeu? Ele não quer pagar mais essa conta. E esse que é o grande problema. É a mesma coisa dentro da própria Europa. E toda vez que vem a solução pronta, dá mais arma, ok, pode ser legal, mas o cara que é do país báltico, ele começa a ficar de cabelo em pé. Embora ele tenha esse espírito lá combativo com a Rússia, querendo ou não, o que esse cara deve pensar é o seguinte, pô, a gente acelera ao máximo a guerra, aí vem o Trump e ele puxa o pé do acelerador, eu vou estar com problema de fronteira aqui com a Rússia, entendeu? Eu vou ter que resolver isso daí depois. Porque o Trump tirar os Estados Unidos da OTAN, acho muito difícil, quase impossível. Mas o Trump complicar bastante a vida da OTAN, isso é muito simples. Ele fala assim, legal, os países europeus, se amanhã não pagar 2% ou não sei quanto, eu acho que para ser efetivo tem que ser 3%, ou vocês não pagavam os 2%, então estão há muito tempo sem pagar os 2%, eu quero 3,5%, ou os Estados Unidos não bota dinheiro, a gente reduz o número de tropa, reduz o número de base. Como é que tu vai fazer, entendeu? Quanto vale uma garrafa d'água no deserto? Vale mais do que aqui, em São Paulo. É a mesma coisa. Se você escalou o conflito e aí ele decide tirar o pé do acelerador, ele pode mandar conta. Ele fez isso com o Japão. Ele mandou a conta para o Japão. Da base militar americana, da ajuda americana, ele cobrou extremamente caro isso. E eu acho que ele vai fazer muito similar com a Europa, entendeu? O Jorge ele diz o seguinte: julgo que a retaliação russa será convencional. A Janete também acha. E a Simone diz o seguinte: assustador esse mapa. Esse mapa aqui foi feito em agosto pelo Instituto de Estudos da Guerra, que mostra 250 possíveis alvos da Ucrânia em território russo com esse armamento ATACMS ou ATACMS. A gente vê que esse ataque aconteceu em Karachev, ele está dentro aqui desse monte de pininhos aqui vermelhos aqui que o Instituto de Estudos da Guerra havia divulgado. Então, é sobre isso que esse mapa aqui fala, mas o Instituto de Estudos da Guerra, apesar de ser americano, ele diz o seguinte, essa liberação ela demorou para chegar, porque muitos dos aviões russos que estavam aqui, eles já foram retirados para outras regiões. Porém, ainda há muitos alvos de interesse. Então, se tiver ataques suficientes, isso ajudaria a retardar aí a chegada de reforços e de suprimentos logísticos para a frente de batalha da Ucrânia. O Luiz Coelho ele pergunta o seguinte: Ricardo, você acredita no envio de 100 mil norte-coreanos para o conflito? Logisticamente não é fácil, né? Da onde que vem essa história que o Luiz Coelho falou?
a liberação para o uso desses mísseis ATACMS, ela foi feita porque a Coreia do Norte mandou 10 mil soldados para lutarem na Rússia, ali na região de Kursk. E aí circularam informações que não tem como a gente confirmar ou não confirmar de que a Coreia do Norte poderia mandar mais 100 mil homens. Isso circulou, não teve nenhuma declaração da Coreia do Norte ainda. Mas no campo da hipótese, você acha que 100 mil faria, seria possível? O Luiz Coelho te pergunta. Então, ó, vamos lá. Ele com muito menos do que isso, né, muito menos não, mas com menos do que isso, eu acho que ele conseguiria travar bem as tropas ucranianas ali em solo russo, né? Liberar parte dessas tropas e mandar lá para dentro da Ucrânia e ele aumentar a pressão em alguns pontos, né? Isso daí é uma das coisas que ele poderia fazer. Eu acho que eles vão evitar usar o coreano dentro da Ucrânia de imediato. Eu acho que eles vão tentar sempre utilizar em solo russo, até porque eles conseguem intervir, eles conseguem controlar. Taticamente é possível utilizar? É possível. Mas o idioma complica? Até certo ponto, sim. Mas o que acontece é que você tem grandes peças de manobra, brigada, divisão. Então, o briefing é num idioma ou com um intérprete no nível do Estado-Maior dessas grandes divisões, né? E a partir dali para baixo, a ordem vai no idioma de cada país. Então, era o que a gente operava lá com o jordanense direto, com o chinês, né, no Haiti. Missão da paz, de paz da ONU no Haiti. Com o pessoal do Sri Lanka, né, a gente fazia operação conjunta. Funcionava. Não é exatamente igual, mas funciona. E eu acho que é mais ou menos isso que eles vão fazer. Tu tem uma dificuldade muito maior, né? Tu pega a OTAN, a Europa, todo mundo falando inglês, né? Eles já fazem exercício há um bom tempo juntos, já estão mais entrosados, né? Então, isso eu acho, né, que não é impeditivo. E eu acho até que o Putin está lançando mão, entendeu? De trazer. Eu acho que ele está testando, ele já colocou, já viu quanto que isso incomodou o Ocidente, viu que o Zelensky se esperneou para cacete, porque a Ucrânia está tendo uma quantidade de baixa gigante, assim como a Rússia, né? Embora a mídia ocidental ela evite falar na quantidade baixa ucraniana, mas é alta. E é fácil você entender isso, né? Ela não tem a superioridade de fogos de artilharia, ela não tem a superioridade de emprego de drone, né? A Rússia tem mais drone do que a Ucrânia, embora a Ucrânia tenha uma enormidade, né, de drone. Ela não tem superioridade aérea. Então, obviamente, que isso gera um monte de perda. E, por outro lado, a Rússia está atacando, então você também tende a perder gente para cacete. Quando você pega um país tipo a Coreia do Sul, que, se eu não me engano, é o terceiro maior exército do mundo, então isso pode desequilibrar em termos de quantidade de gente, né? Facilita bastante o russo botar no território dele para fazer guarda de fronteira, defensiva, etc., e liberar a tropa dele para ir para a Ucrânia, né? E aí muda de figura. Pessoal, chegamos a 1h30 de live. Se vocês puderem ajudar a gente dando like aqui, a gente fica muito grato, pessoal. Queria vamos ver se a gente consegue sair desse banimento aí que a gente entrou de audiência. William Davis diz o seguinte: outro problema é o inverno novamente batendo nas portas e com isso mais sofrimentos. Simone diz: que bom, tinha entendido errado o mapa. O mapa é hipotético, Simone. E o Felipe diz: sei lá, eu acho que os russos vão tentar até onde der, quando sentirem que está perdido e o Putin representar uma ameaça existencial suicida para eles, não tenho dúvida de que a cabeça dele
vai para degola. Essa é a opinião aqui do Felipe. A Paula fala, imaginem a China mandando milhões para a Europa. E E todos iguais, imagina, tu fala, atira naquele, mas aquele qual? Marcelo Gisler, parabéns, meus amigos, obrigado pela excelente live. Nós que agradecemos aqui pela presença de vocês. O Sidney diz, Rússia precisa de massa para tentar vencer. Como morrem russos demais nessa operação especial, logo Putin precisa de outras almas inocentes para irem morrer em seu nome. A Simone, tão bom ouvir vocês que a gente nem vê o tempo passar. Pô, passou 1h30 aqui, a gente fica muito feliz aqui com a presença de vocês, poder trocar uma ideia com vocês, ficamos muito felizes mesmo. A Paula Kerber agradece. Ricardo, pode finalizar aqui para a gente a live de hoje, por gentileza? A gente agradece a todos aí a paciência aí desse bate-papo, né? Já são 1000 dias, né, falando de Rússia e Ucrânia. Daqui a pouco estaremos falando também de China, né? Quem sabe? E vamos lá, a gente agradece aí o bate-papo aí com vocês, sempre, né, a gente conseguir ter uma live que todo mundo consiga colocar ideias de forma educada e que seja tranquilo aí para todos nós. Agradecemos muito aí os que nos auxiliam, tirando os mal educados e os sem noção aqui da live, e esperamos continuar aí nesse caminho. Tá bom? Isso aí. Boa noite, pessoal. Até a próxima.